Adilson Renato Fernandes Correia, sou dedicante do Núcleo de Jorei dos Coqueiros como responsável da unidade. Eu conheci a Igreja Messiânica por intermédio da minha mãe. Mas a minha mãe, após conhecer a Igreja Messiânica e começar a notar mudanças na vida dela, então ela achou que por bem também levar-me à igreja, porque na altura, no momento, eu enfrentava vários problemas, né? Principalmente problemas ligados ao consumo excessivo de álcool. E eu tinha muitos problemas em casa com ela e com os meus irmãos. Então, este foi um dos motivos que fez a minha mãe querer levar-me para a igreja. Na unidade eu recebi 3 orientações. Receber 10 horas por dia, manter a flor de luz em casa e ler os ensinamentos de Meixo Sama. Foi muito difícil para mim, né? Porque eu não queria frequentar a igreja. Eu só fui porque achei que estava a ser obrigado, não é? A minha mãe queria, insistia tanto e eu vivia com ela na altura. Então eu não via outra escolha, não via outra maneira de me livrar, né? A não ser ir para a igreja. Mas tive muitas dificuldades em cumprir as orientações. Para ser sincero, eu quase que não cumpri as orientações. Mas mesmo assim, em um mês, após um mês, eu comecei também a notar várias mudanças na minha vida, né? Porque depois baixei, não é, o índice de álcool, né? Comecei a consumir menos álcool, comecei a controlar mais as minhas emoções. Os conflitos que eu tinha em casa com a minha mãe e com os meus irmãos foram diminuindo, né? E isso é que me deu força e me fez caminhar até hoje. As orientações que eu recebi do presidente foram de praticar a limpeza nos nossos lares, fazer a limpeza profunda nos nossos lares e as práticas de amor altruísta. Semanas depois, tivemos um culto aqui na sede central, na quarta-feira, onde foi-se falando, né, o ministro que realizou o culto falou sobre a limpeza profunda nos nossos lares. E, inclusive, deu exemplo, contou a experiência de fé de um irmão que deu conta, que apercebeu-se que havia vermes em sua casa. Então, isso é que me despertou para ir fazer essa limpeza. Eu acredito que eu preciso pôr em prática essa orientação. Essa situação mexeu comigo e eu fui para casa e eu decidi. Então, eu também preciso fazer essa dedicação de limpeza em minha casa. Havia muito lixo em cima do teto e eu nem sabia por onde começar. Mas lá em cima do teto, eu disse, já que eu estou aqui em cima, eu tenho que fazer um esforço e tenho que pôr em prática. Então eu agradeci, mais uma vez fiz uma oração em cima do teto e comecei a limpar. Foi a primeira limpeza que eu havia feito no meu lar desde que recebemos a orientação. Eu nunca tinha aprofundado na limpeza como havia pedido o nosso superior. Então senti-me bem depois de fazer aquela limpeza, gostei e pus na mente que ia voltar a fazer e que ia continuar, que aquilo foi o primeiro passo que eu dei e que outras limpezas como aquela eu iria fazer. Agora os vizinhos já colaboram. No princípio não colaboravam, mas agora quando eu pego e já vou fazer a limpeza, quando os vizinhos vêm, que assim, normalmente eu nunca chamo eles, porque assim, chamar as pessoas nunca vêm, né? Então eu dou sempre a iniciativa, eu prefiro sempre ser eu a fazer. Eu começo, eu pego, já pego aqui, já pego ali, já pego os sítios que tem mais lixo, já vou juntando, já vou pegando um carro de mão e levar o lixo devagarinho. Então eles vão vendo aquilo, né? Depois, então vão começar, hoje chega um, depois chega outro, depois chegam mais 3, chegam mais 4, e como é mesmo para o bem do bairro, não é só para a minha casa, porque não é um trabalho que eu faço para mim, mas faço para a comunidade, então eles também, talvez com uma certa timidez e uma certa culpa, por me ver a fazer aquilo sozinho e por verem a fazer aquilo com vontade, com gratidão, com alegria no rosto, então também vão ajudando. Graças a Deus, o Messias Meixo Sama, desde que eu entrei para a Igreja Messiânica, vou dizer assim que eu sou um sortudo, porque realmente a minha vida mudou muito, mudou bastante. No dia mesmo que eu fiz essa limpeza, eu recebi uma graça muito grande, porque por volta das 22 horas eu senti o meu portão a bater com muita força
E aquela hora eu não estava à espera de ninguém. Então eu peguei e fui abrir. E na altura que eu vou abrir, eu surpreendo-me com uma vizinha, muito chateada. Cumprimentou-me, né? E eu notei que havia um alvoroço, uma pequena confusão. E eu não sabia o que é que era. E eu, quando olho para o prédio, né, saí, olhei para o prédio, havia muita gente nas janelas, muita gente lá fora. E a vizinha questionou-me: vizinho, o senhor fez limpeza hoje no seu teto? Eu disse: eu fiz. Cadê o meu colchão com o senhor, que estava em cima do seu teto, que eu ponho lá a secar? Então aquilo deixou-me assim meio preocupado. Esse colchão, disse, eu não encontrei colchão no teto. Encontrei apenas uma metade que estava em mau estado de conservação. E ela disse-me: aquele colchão é o que eu durmo com meus filhos e com meus netos. O senhor deitou fora. Agora onde é que eu vou dormir? Agora o que é que eu vou fazer? Então aquilo deixou-me um bocadinho preocupado. E o que é que eu percebi, o que é que eu notei? Que os vizinhos estavam lá em cima do prédio à espera da confusão. Porque a senhora desceu para fazer confusão, que ela queria o colchão a qualquer custo e eu já tinha deitado o colchão. E então os vizinhos, como sempre, só estavam à espera da confusão. Estavam à espera que eu desse uma resposta negativa e criava-se logo a confusão. Então, mas, graças a Deus, o Messias Meixo Sama, pelo que eu particularmente tenho aprendido na Igreja Messiânica, que a gente tem que agradecer do fundo do nosso coração por todas as situações que acontecem, porque tudo que Deus faz é bom. Então eu saí e fui ver se encontrava o colchão na lixeira onde eu deitei e já não encontrei. Então voltei para casa, encontrei a senhora no meu portão, de pé, e ela me disse: vizinho, eu preciso de uma solução, eu quero ir dormir. Então eu entrei, conversei com a minha esposa e peguei e ofereci o meu colchão de casa. O colchão da minha cama eu tirei e ofereci à vizinha. Gesto esse que nenhum dos vizinhos contava e que ninguém contava. Então lá a senhora muito contente e meio, vamos dizer assim, que a senhora ficou envergonhada pelo meu gesto, que ela não contava que eu fosse fazer aquilo. Eu disse: eu prefiro dormir no chão do que ver a senhora dormir no chão. Eu acho que esse colchão vai ser mais útil para si do que para mim. E eu só tenho que lhe pedir perdão por ter deitado o seu colchão sem antes lhe pedir ou sem antes lhe informar. Então tenha uma boa noite. E ofereci o colchão. E graças a essa atitude que eu tive, 6 dias depois, eu tive uma graça muito maior. Eu recebi de uma tia uma mobília completa do quarto e inclusive um colchão. Primeiramente, meu sentimento que mudou foi a minha maneira de pensar. Isso foi o mais importante. Por quê? Porque eu sempre estive habituado a fazer e a falar o que eu quis. Sempre achei que eu podia tudo e que eu não precisava de ninguém, que eu sempre tive os meus próprios pés para caminhar. Então, a Igreja Messiânica fez-me ver que a vida não era aquilo que eu pensava. Praticamente eu acho que a Igreja Messiânica é uma escola onde nós aprendemos todos os dias. E o que mais me chama a atenção na Igreja Messiânica é que não é apenas nas palavras, é que a Igreja Messiânica é pragmática. A gente ouve e pratica, e quando a gente pratica, tem resultados. Então o sentimento que eu tinha anteriormente, que era sentimento de mágoa, sentimento de revolta, de achar que o mundo estava contra mim, que ninguém me entendia, e que os outros estavam bem e eu não estava, ou que eu podia estar melhor. Então esse sentimento que ruía dentro de mim, quando passei a praticar as orientações básicas que são orientadas pela Igreja Messiânica, então começou a mudar e eu comecei a ver que a solução não era enfrentar os problemas nem bater de frente, mas sim agradecer do fundo do coração e procurar fazer melhor. Porque a causa do nosso sofrimento não está nas outras pessoas, mas está em nós. E quando a gente procura a causa do nosso sofrimento nas outras pessoas, a gente sofre cada vez mais. Então, esta foi a primeira fase. Isso foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça, porque há um dos ensinamentos de Meixo Sama, na qual eu leio sempre e respeito muito, que diz que o homem depende do seu pensamento. Então, eu tenho isso agora como uma base. Então, é dentro disso que eu vou, cada dia que passa, renovando o meu sentimento, vou procurando ser mais útil a Deus, agradecendo cada vez mais por todas as situações que vêm ocorrendo na minha vida.
meu compromisso com o Meixo Sama, como gratidão, é continuar a servir na obra divina, como seu instrumento, dar o meu melhor, não fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade do Pai, que é a vontade do meu superior, continuar a pôr em prática as orientações que estamos a receber e levar a palavra do Messias Meixo Sama até os confins da terra e participar na salvação da humanidade, não é, vestindo a camisola da formação dos 100 mil membros convictos.